Vai, Gi. Dancinha, vai. É pra subir o ibope, vai. Pra subir ibope é ótimo. É TikTok, é pra subir o ibope. Vou fazer o que o Fatioli fazia comigo, ó. Olha isso, a dama de vermelho, Nani Venâncio, com vocês. Gisele de Preto, boa tarde pra você que tem casa no Brasil todo. Sejam bem-vindos. O programa promete, hein? Nessa chuva em São Paulo, hein? Eu gosto de chuvinha, gente. Deixa chover, deixa molhar. Deixa Eu não consigo cantar, né, Tô hoje, vendo, você tá nesse rouca, momento. Né? Por que será que você tá rouca, menina? Eu não sei, eu falo tão pouco, quase não grito, não sei por quê, gente. Acho que é cansaço mesmo. Eu acho, cansaço. Final de semana, heredeira. Ficou devendo, mas seguinte, vamos falar do programa. Ressignificação emocional, com o método Trevo. Método, hein? Adriano Souza Norberto vem bater um papo com a gente. Vai explicar tudo. Ressignificação é a palavra desta pandemia. Da vida. E da não, vida não é da pandemia, também. não, é da vida. Mas na pandemia a gente bateu muito nessa tecla, Então, tudo né? que não tá bom muda. Vamos aprender a técnica, né? Porque a gente tem que, na verdade, entender. O cérebro é alguma coisa muito complicada. Quando a gente tem um professor como ele, que vai ensinar, a gente já pega as dicas, já vai ficando mais espertinha. Se não pode fazer um curso, um coaching ou um preparo, presta atenção aqui no Tarde Top, que ele vai ensinar pra gente. E ressignificar tudo de bom, porque às vezes a gente tem tanta coisa na minha vida pra fazer isso, pra ressignificar. Você? Tenho. E esse ano eu comecei assim. Eu tô vendo você malhando lá no Instagram, você viu hoje, toda preparada, absoluta. Falei isso, eu quero ressignificar muitas coisas na minha vida. Esse ano vai ser o ano mais diferente da minha vida em 20 e tantos anos. É isso, né? Quero mudar. Gostei, bate de novo, é isso! Nova versão de Nani Venâncio, 2022. O que mais? Crimes virtuais. Luísa Borges, advogada, vai esclarecer dúvidas. Crimes virtuais é complicado, hein, gente? Toda hora acontece. Toda hora. Eu mesmo, na hora que estava vindo hoje para cá, recebi uma mensagem como se fosse de uma filha tentando me dar o golpe. Olha, o golpe virtual. Não, e os sorteios? Você ganhou... Não ganhou casa, várias vezes. Casa nunca ganhei, mas ganhei, tipo, hospedagem. Eu falei, sério? Cheguei em casa e hoje tentaram passar por minha filha. Gente. Pedindo golpe. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Por isso que você vai ficar bem antenada com a Luísa Borges, que é advogada, e vai esclarecer os crimes virtuais, que vai desde uma coisa simples até coisas muito complicadas, né, nega? Boa. Temos também psicogenealogia evolutiva. Eu acho que tem a ver com a árvore genealógica da família, as coisas que a gente... Eu também não... Genética, alguma coisa assim, por exemplo, às vezes você é nervosa, seu pai, tataravó, a gente não sabe ainda. Quem é, assim, mais estouradinha? Seu pai, sua mãe era? Meu pai era um exímio atirador. Calmo. Calmo? Calmo, tem que ser calmo, perfeito. né? Por isso tô falando. Essa paixão por armas eu puxei para ele. Tá vendo? Sempre tem. Tá na genética. E às vezes a gente pensa que não. Várias vezes eu me pego falando, essa não é você, essa é a sua mãe. Eu falo, opa. Não, aí também não chego nesse ponto, não. Várias vezes. Eu só peguei alguns gostos, Várias vezes eu falo, essa não é você, muda agora, é sua mãe falando isso. A gente vai pegando. Você tá repetindo? Juro. A gente repete? Com certeza, porque a gente vai... onde a gente cresceu, né? A gente pega, com certeza, o jeito da mãe, o jeito do pai, o jeito da tia, aquela tia que ficou bastante. Amiga, eu não peguei jeito de ninguém, não. Vou tentar entender. Eu tô com problema, então. Eu devo estar com problema. Pegou, nega. É que não você peguei, às vezes não tem a memória, às vezes tá no subconsciente. Será que eu saí de casa muito cedo? Será que isso também... Amor, saí com 18, mas até lá... Com 17 eu já morava no Rio de Janeiro, mas é até os 7 anos, principalmente. Não, é a formação psicológica de uma criança. Mas é até os 7 anos. Não, é a formação. Não, mas eu quero entender se isso é a formação. Você vai ver como... Bom, um especialista... Tem que ser. E agora, Tarde Top... Começando! No ar pra vocês. Vai. Voltamos! É o que eu gosto dessa rapidez, viu? Quando eu tô com a G, a gente sai assim, um momento a gente tá em outro cenário, em segundos é o tempo de uma corrida. Ainda bem que, graças a Deus, a gente nunca caiu, tropeçou nesses tapetes de televisão. Hoje foi quase, né? Nossa! Método Trevo, bem-vindo, Adriano. Obrigado, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz. Espero poder ajudar, né, a esclarecer dúvidas e falar desse tema tão importante, né, que é a ressignificação emocional. O que seria, então, já no português bem claro para quem está em casa, já entender direitinho? Eu digo o seguinte, a ressignificação é você olhar para a sua história e entender que tudo que você viveu na sua vida faz parte e faz com que você seja quem você é hoje. Uma vez eu recebi uma pergunta
me falaram assim, Adriano, existe dor que não possa ser ressignificada? Eu disse, não. No meu entender, na minha experiência, não existe nenhuma dor nesse mundo que não possa ser ressignificada. E a ressignificação emocional nada mais é do que você olhar para a dor, olhar para momentos que eventualmente marcaram a sua vida. Positivo ou negativo? Positivo, negativo, né? Ou que muitas vezes até mais no campo, usando esse termo negativo, mas assim, que talvez naquele momento você não tinha ferramentas suficientes, né? Conhecimento suficiente para você entender aquilo que você estava vivendo, né? Convivendo, e tirar daquilo um ensinamento, né? Uma maneira de você poder seguir adiante. Isso eu falo em todos os aspectos, pessoal, profissional, relacional. E como eu atendo pessoas, independente dos treinamentos, eu atendo individualmente, eu lido com todo tipo de dor, vamos dizer, situações. Né? E eu te digo assim, com muita clareza, que quando a gente conhece a nossa história, quando a gente se aprofunda na nossa história, a gente consegue sim passar por todos os problemas que eventualmente ficaram parados. E a gente começa a trazer eles. Como é esse trabalho? Qual a sua formação? Então, formação, eu sou coaching internacional, eu tenho formação em PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é incrível. Aliás, estava vendo vocês falarem ali, conhecem bem do assunto. Viu, né? Opa, já ouvi falar ali de subconsciente, inconsciente. Eu consumo isso com muito farinha. Bom, muito bom. Eu fui buscar essas formações, a princípio, para mim mesmo, né? Para ressignificar as minhas dores. Eu nem utilizava esse termo, mas eu tive uma história bem conturbada, altos e baixos, né? Como muitos brasileiros, muitas pessoas que passaram por situações, quebras profissionais, perdas materiais, perdas pessoais, situações, né, conflitantes. Eu sou pai, tenho uma filha, hoje de 18 anos de idade. 18, Adriano? 18. Não sou novinho, não. Eu acho que foi a maquiagem que fizeram em mim aí. Nossa! Olha! Capricharam. Parece eu tenho 46 anos. E, é um menino. E aí, a princípio, eu fui buscar o meu conhecimento. Eu comecei na inteligência emocional, comecei a estudar inteligência emocional, e aí fui fazendo cursos, e aquilo foi virando uma verdade para mim. E aí eu fui fazendo formações e lendo bastante, e aquilo começou a fazer sentido na minha vida, dentro das minhas dores. Dali para frente, eu comecei a consumir outras formações, fazer o curso de coach internacional, que é um curso de quase 400 horas, programação neurolinguística e a hipnose, né? Porque eu tinha um desconforto dentro das minhas formações, que assim, era todo momento presente e futuro, né? O coach, ele tem muito isso, assim, estado atual, como você está agora e para onde você quer ir. Então, assim, vamos entender o agora e vamos para frente, ok, mas tem a história da vida da gente, né? Tem o passado da vida da gente. Então, isso Adriano, o primeiro passo para a gente ressignificar seria, então, a aceitação. Com certeza. O conhecimento. Com o reconhecimento. Então, você tem que olhar, porque às vezes a gente não quer olhar para aquela história que passou, que magoou. Parece que vai sofrer novamente, Parece que vai porque você revive, não tem como, você vai reviver aquilo. Claro. Então, vai mexer no seu emocional, não tem jeito. Mas dentro de uma técnica, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Associação, dissociação. Dentro da programação neurolinguística, a gente faz muito isso. Quando a gente regride para situações totalmente mais doloridas, né, como abusos, situações mais delicadas, a gente geralmente trabalha com a dissociação. O que é a dissociação? É você assistindo a sua história como fosse uma tela de cinema, como fosse uma TV. Né? Não são os seus olhos que estão vendo. Você não vai vivenciar aquilo de novo. Você vai assistir como se fosse um filme que te emociona. Quando a gente assiste um filme, a gente não se emociona. Eu sou chorona. Eu também sou. Eu também. A gente entra no programa, a gente entra na história, a gente gosta do personagem, a gente cria aquela birra com o outro. É mais ou menos assim. Quando você quer levar a pessoa para sentir mais algo que seja relevante para ela, você associa a pessoa. Então, ela acaba vivenciando aquilo aos olhos dela. Quando você precisa ressignificar alguma situação que seja mais aí é focado delicada, no trabalho nisso. Aí a técnica faz com que você assista essa história. E quanto mais distante essa cena for de você, menos você sente. E aí entra toda a técnica. Isso dentro de programação neurolinguística, da própria hipnose. Né, e ajudando as pessoas. Eu fiz hipnose. Eu tinha medo Medo não, eu tinha um pânico. Essas lagartas de coqueiro.
Eu tive que fazer hipnose. Jura? Fiz Mas umas curou? 3, 4 sessões. Sim, melhorou Aí, muito. tá vendo? Para ressignificar como eu via, A fobia, né? A fobia da lagarta, aquela coisa molenguinha, assim. Mas é porque quando eu era criança, gente, tem que contar. Criança lá em Minas Gerais... Eu ia falar agora, lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, eu fui subir numa árvore, aqui chama amêndoa, mas ela é castanha. E quando eu subi na árvore, assim, de uma vez, era alta, né, que eu agarrei, tá um monte de folhas, assim, eu enfiei a mão. Menina, olha, eu ganhei uma chuva, eu caí de costas no chão, que era alta a árvore, e eu tava só que buchezinho, criança, eu fui toda queimada, lagarta. Mas ia caindo, aquela assim, como eu caí de costas, eu ainda, aquela pancada, assim, para conseguir levantar, e aquilo, uma chuva daquelas lagartas, aquele em cima de mim, me queimou, então eu tive febre. Uau. Então isso, eu acho que me deu uma travada ali. Eu consegui, com a hipnose, olha que maravilha. Esse desbloqueio. É incrível. E complementando sua pergunta, Gisele, eu acho que, assim, olhar para a sua história é fundamental para você entender o seu passado, né? Ressignificado tem que ser ressignificado, projetar um futuro e viver no presente, que esse é o grande barato. Né? Não olhar mais para trás, então. Você não precisa estar naquele momento, você precisa entender a sua história. Tá. Né? Coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Há pouco tempo atrás, eu resolvi fazer um coach com a minha mãe. Máximo. A minha mãe. Eu fiz uma proposta para ela, eu falei assim, mãe, eu quero que você conte a minha história, através de sessões onde eu vou te conduzir a você contar a minha história, da minha gravidez até os tempos atuais. Aí ela falou assim, meu filho, para eu te contar a sua história, eu vou ter que contar a minha história. E aí o bicho pegou. Uhum. Porque eu entrei na história da minha mãe, uma história que eu não conhecia. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso. Quem não vivenciou e tem a oportunidade de ter pais, avós, tios. Gente, não percam tempo. É verdade. Que é extraordinário e é surpreendente. Então, assim, dentro da história de minha mãe, eu entendi muito da minha história. E quando eu entrei na minha história, eu descobri coisas que até outro dia eu não sabia, como, por exemplo, eu nasci morto. Uau! Olha que loucura. Eu descobri isso também, que minha mãe teve início de eclâmpsia, quase morreu na noite do meu parto. Eu tive, ela foi... Eu virei na hora de nascer, gente, só pra contar alguma história. Não, mas é verdade, eu virei. Eu tava bonitinha, aí na hora eu virei. Pois é. Nasci dançando TikTok, gente. Olha aí, já existiu o TikTok, né? Opa, novinha. E aí o que acontece? Quando eu descobri isso, assim, ela me contou algumas coisas muito impactantes. Ela, inclusive, ela teve uma doença que ela não pôde me amamentar, então eu não amamentei. Aí, quando eu nasci, ela foi levada ao extremo para tentar fazer um parto natural e não conseguiu. E quando eu saí, eu já estava praticamente desfalecida e tive que ser reanimada. Você já nasceu com trauma? Não sei se é já trauma. Já é um trauma, né? O parto eu ressignifiquei da seguinte maneira, Gisele. Eu falei, olha, já ressignificou. Opa, ele é bom falar com o coach. Eu falei, cara, é resiliência. Eu já nasci assim, querendo viver, querendo fazer diferente. E quando isso bateu para mim, também na minha ressignificação, eu falei assim, poxa, não era nem para eu estar aqui. Então, qualquer coisa que eu venha a fazer nesse mundo já é lucro, né? Porque eu não era para estar aqui. Eu já nasci praticamente morto. Fui ressuscitado. Um mês depois, eu tive uma outra parada cardiorrespiratória. Voltei para o hospital, isso bem bebezinho. Então, e você não sabia disso, Adriano? Não sabia até 2 anos atrás. Como assim, você acredita gente? nisso? Eu sou curiosa. Tem coisas que acho que acaba esquecendo, guardando, não querendo sofrer, não querendo falar. Exatamente. Entendi. Quando eu pus a minha mãe... Momentos para ela ruins, na prova, assim, que eu falei para ela, vamos conversar. Então foram 13, 14, 15 sessões, assim, muito incríveis, que mudou completamente a minha maneira de enxergar a minha própria vida. Então... E mudou a relação com a sua mãe? Extraordinário, incrível. Eu acho que ela mudou muito, assim, ela conseguiu tirar um peso muito grande, né? De histórias como a própria amamentação, que ela não pôde me dar. Né? Que ela dizia para ela mesma assim, não, eu não me perdoo, nunca me perdoei com isso. Então, foram momentos incríveis. Chorando, né? Eu sou chorão também. Ou seja, para a gente entender a nossa história, então a gente começa a dar atenção a mamães, filhos. Não percam tempo, aproveitem, batam um papo com a mãe, com o pai, com a avó, com o vô, quem tem, né, esse privilégio de entender a história, como é que foi a gestação, né, como é que foi o nascimento, como é que foi a criação, isso é importante. Isso é maravilhoso. Começa já lembrando da história. E a vida começa a fazer mais sentido, viu, gente? Olha que não tem o pai, mãe, um avô, e quem não tem? Boa, então. E quem não tem? Aí eu acho que dentro das próprias técnicas, né, a própria hipnose, ela tem a regressão, ela pode te levar para tempos antigos. A própria PNL, a Programação Neurolinguística, ela faz isso. Agora, entendendo uma coisa, o nosso cérebro, ele não é, assim, ele é artreiro, né? Ele é truqueiro, como diz lá na Bahia. O que é o cérebro da gente, assim, a nossa mente, ela traz pra gente aquilo que ela entende
que é ok. Então, quando acontece uma regressão, por exemplo, a gente vai fazer uma regressão com uma pessoa. A pessoa tem, vamos lá, um trauma de... uma gagueira, vamos dizer assim. Ela não sabe, como começou essa gagueira. Você lembra que caiu a lagarta, né? O momento que você... exatamente. No seu caso, provavelmente, você fez uma ponte... E fui direto E você foi direto no lugar e ali você ressignificou e você voltou, foi para o futuro e se viu sem aquela dor, sem aquele medo, voltou para o presente. É a brincadeira do cérebro. Mas ainda atravesso, se tiver um coqueiro... É melhor passar pelo outro lado. Eu passo pelo outro lado da rua. Mas eu acho que assim, ó, no caso da mente, o que acontece? A gente tem alguns mecanismos de defesa dentro da nossa estrutura mental. O cérebro ele pode te levar para algum lugar que, eventualmente, faz sentido para você. Que, teoricamente, não tenha acontecido, mas, conceitualmente, aquilo vai te trazer uma resposta para aquilo que... Seria um lugar mais confortável? Não. Talvez, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu com um atendimento meu. Eu atendi uma moça que ela tinha problemas de se relacionar em público, vamos dizer assim. Ela entrava numa sala de aula, ela travava. Se bloqueava. Ela ia para uma sobrinha teve isso. Ela fazia curso de alemão, ela não conseguia progredir. Ela trabalhava com pessoas, ela estava sempre atrasada nos exercícios. Aí eu perguntei para ela, você lembra de algum momento? Não, não lembro. Eu falei, tá bom, então vamos fazer um processo? Vamos. Aí eu fiz uma indução para que ela pudesse entrar num processo de hipnose. E eu levei ela para um lugar, aliás, ela chegou no lugar onde foi uma sala de aula, onde ela dizia que tinha 11 anos de idade, e a professora cobrava a ela a celeridade do exercício, até o momento que ela começou a dizer que ela estava com vontade de ir no banheiro, fazer xixi, e a professora não deixava. E aí o que aconteceu? Ela fez pipi, tanto no tempo dela, quanto no tempo real. Isso. Quando eu trouxe ela, né? Trouxe não, porque ela não sai de lugar nenhum, mas quando ela saiu da indução, eu falei assim, você lembra desse momento? Ela falou, não. Ou seja, pode ser verdade ou pode ser um truque da própria mente para resolver aquilo que agora... O nome já diz, né? Mente. Cuidado. Esse negócio é super delicado, assim. A minha filha, né, tem 6 aninhos. E aí ela falou, mamãe, eu pedi para ir ao banheiro, enfim, e a professora não deixou. Eu já fiquei... Porque eu consumo muito. Eu adoro esse tipo de assunto, enfim, eu consumo muito. Eu já fiquei louca. Meu Deus, como assim? Não deixa uma criança de 6 anos ir ao banheiro? Fui lá e conversei. E aí ela explicou que, tipo, ia um amiguinho, queriam todos ir atrás. Mas assim, eu precisava entender que lugar era este, porque eu sei que causa né, um desconforto muito grande, pode causar um trauma, enfim. Estamos curiosos para entender o método Trevo. Eita, será que a gente vai ter imagens aí? Tem imagens? Temos imagens? Eu mandei umas imagens. Imagem na tela. Se tiver imagem, fica legal. Mais fácil. Vamos conversando, vamos introduzir. Mas vamos lá. O Trevo, ele faz parte da minha vida, né? História de vida. Como eu falei para vocês, eu comecei todo o processo em 2016, buscando... Uma tabelinha ali, ó. Para mim... Descobrindo as reações. Não, é antes. É antes dessa? Antes. Vamos essa antes. tabela aí é o quê? Essa tabela é Descobrindo incrível. as reações. Exatamente. Isso é uma tabela de emoções. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, assim, o Trevo... Como eu falei, eu estava muito preso ao meu passado. A imagem que você mandou é um cérebro? Só pra gente... Não, eu mandei alguns slides. Alguns slides que eles podem ir passando e eu posso ir mostrando para vocês. Tá. Mas rapidamente, assim, o Trevo, ele veio para mim em 2019, né? Eu digo que veio para mim porque realmente foi... Eu sentei e escrevi praticamente um livro de quase 200 páginas dentro de um Word, trazendo técnicas e experiências da minha própria vida, né? Depois de ter todo esse processo que eu vivi. E quando aquilo começou a se transformar em verdade, eu comecei a cuidar de pessoas eventualmente. Nesse momento, eu trabalhava especificamente com o ambiente de cultura, entretenimento. Eu tenho uma empresa, né? Eu sou empresário da parte de entretenimento, de cultura, e eu comecei a receber ligações de pessoas esporádicas, né? Que me conheciam e que eu nunca tinha atuado com atendimentos. E as pessoas diziam assim, Adriana, porque você é um cara que talvez pode me ajudar, você é um cara que conhece muito desse tema e eu estou passando por alguns processos. Um estava para ser preso no Canadá, a outra queria fazer um treinamento e uma palestra. E aí eu perguntei para ela qual era a palestra que ela queria. Aí ela falou que era uma palestra motivacional e eu perguntei o porquê. Ela falou, não, porque eu lancei um livro para criança. Aliás, é incrível o que eu vou falar para vocês. Um livro para criança. Eu falei, mas qual o tema do livro? Ela falou, abuso sexual. Mas um livro para crianças. Tá? Todo ilustradinho e tal. E eu perguntei para ela, por que você escreveu esse livro?
Ela falou, porque eu fui abusada dentro de casa por um parente muito próximo meu, dos 5 aos 7 anos. Próximos, é. É sempre assim. Problemas que acontecem na vida. Dentro ou do lado. E essas pessoas começaram a aparecer na minha vida. E aí, quando eu vi, eu tinha 2 agendas. A agenda da minha empresa, né? E uma agenda de atendimentos. E essa agenda de atendimentos começou a fazer mais sentido para mim. E eu tive que abrir mão dos meus projetos, das minhas sociedades, né? Do ambiente cultural, de entretenimento, para cuidar dessas pessoas, porque eu não sentia mais, eu dizia assim, gente, eu não posso ficar falando com marcas, falando com empresas, falando com cultura, com pessoas passando pelo que elas passam, então eu tive que me dedicar. E aí o trevo virou para mim a minha vida. O trevo significa treinamento de ressignificação emocional para vida e oportunidade. Olha que bom, oportunidade. E me diga só uma coisa, só para entender, esse processo que a gente faz do seu trabalho, quanto tempo, mais ou menos, as pessoas conseguem começar a ter uma tranquilidade? Por exemplo, numa separação, para ressignificar isso, para trabalhar a aceitação? Até então, o trevo, ele começou dessa maneira, né? Eu atendendo pessoas dentro de uma técnica ainda não muito explorada, porque aquilo para mim era muito novo. Ao momento que eu ia trazendo os resultados, eu ia casando o método, as experiências, né, os resultados, e entendendo o que aquilo tudo representava. E existe uma coisa que eu gosto muito, que é o comparativo, né? Quando você compara a minha história com a sua história, talvez a minha história tenha tido mais dores do que a sua história. Então, a sua dor, perto da minha dor, talvez seja menor. Medir a dor do outro é muito difícil, né? Porque só ele viveu. Exatamente. É o lugar do julgamento, exatamente, né? Julgar é muito complicado. Então, é uma troca de experiências mesmo. No decorrer do período, eu fui fazendo treinamentos, né? Muito assim para ensinar tudo aquilo que eu sabia e levar essa história para frente para que as pessoas, eu pudesse trazer para elas algum conhecimento, algum ensinamento, pudesse tirar a dor delas e não deixar elas passarem por isso. Quando chegou a pandemia, eu mudei... Adriano, vou só dar um adendo. Tá bom. Nós vamos parar na pandemia, nós vamos para o intervalo comercial, Tá, a gente vai organizar os slides, Oba. tá? E a gente volta, não, presta atenção, na pandemia, combinado? Estou aqui nela. É um minutinho só, gente, é só um intervalo rapidinho que a gente precisa desses slides para a gente continuar esse assunto extremamente importante. Tá bom.